é sempre complicado quando a avó faz uma aliança primeiro com a criança e deixa a mãe da criança de lado. Isso é uma receita para um desastre, né, Adriana? Certeza. Porque essa nora, enquanto está casada, tudo ok. E se um dia essa nora se separa desse rapaz, onde vai parar essa relação dessa avó com essa criança? Percebe a complicação? Sim, é bem pior, mas também... Oi, como é que você tá? Tudo bem? Bem-vindo ao nosso Vem Que Dá Certo. Tô aqui ao lado da doutora Hebe. E eu ao lado da Adriana de Castro, e nós queremos ajudar você com as dúvidas que você tem, com pequenas dificuldades do seu dia a dia que estão te atrapalhando e que podem, se corrigidas, melhorar muito a sua vida. Por isso o nosso programa é Vem Que Dá Certo. E eu já vou começar a ler um e-mail que a pessoa mandou para o vemquedacerto22@gmail.com. Percebi que a minha nora ficou irritada só porque eu perguntei para minha neta de 2 anos se ela queria que eu fosse junto com ela atrás no carro, quando estávamos meu filho, minha nora e a minha neta indo para o shopping. A minha nora não falou nada, mas eu percebi que ela não gostou. Sou eu que estou errada ou é ela que é chata? Ela botou o pseudônimo Errada ou Chata? Olha, é complicado, né? Pode ser que essa nora seja alguém chato, não sabemos. Sim. Mas baseado apenas e exclusivamente nesse episódio, infelizmente, eu sou obrigada a dizer que essa avó tá errada. Sabe por quê, Adriana? Porque ela negociou com a criança, com a neta de 2 anos, em vez de negociar com a mãe. Ignorou o adulto, né? E aí, o que ela fez mesmo sem perceber? Ela focando na criança e colocando de escanteio a mãe. Primeiro que é lógico que ninguém gosta de ser colocado de escanteio. Segundo, como é que a criança, que tem 2 anos, vai saber se é a hora da vovó ir do lado dela ou da mamãe ir do lado dela? Como é que essa sogra vai saber se essa nora não queria ficar do lado da criança por algum motivo em especial? Queria trocar o sapatinho antes de chegar no shopping, queria dar um brinquedo específico, queria dar uma orientação, queria conversar. Então, é complicado quando a avó pula uma situação, gente. É mais ou menos como a gente falar com o chefão que tem uma coisa errada e não falar com o chefinho direto da gente que tem um problema, sabe? Sim, por exemplo, eu tô aqui com meu filho e aí uma pessoa vai e se dirige a ele, resolve uma situação com sua mãe. Isso, não é? exatamente. Eu ia me sentir extremamente... Ainda mais que é uma criança de 2 anos, Adriana. Eu ia ficar bem irritada. E até aí... agora com ele com 15, eu acho. Mas pula essa, vai ficar. Então, veja... Ninguém gosta de se sentir escanteado. Isso é uma competição, hein? Eu acho. Então... Deve estar acontecendo mais coisa, a gente está só numa perguntinha simples, assim, superficial, só numa respostinha rápida, mas deve estar acontecendo algumas coisas, principalmente, eu acho que essa sogra tem que ficar muito atenta do porquê que essa nora não falou nada. Porque quando a Adriana faz alguma coisa que eu não gosto, ou quando eu faço alguma coisa que a Adriana não gosta, a gente senta e conversa. Sim. Quando o meu filho faz uma coisa que eu não gosto, ou quando a minha filha faz uma coisa que eu não gosto, eu sento e converso. Com respeito. Quando eu faço, também. Por que será que essa nora ficou incomodada e não falou? Será que tem liberdade e intimidade nessa relação de sogra e nora, que é muito difícil de ter, viu? Não é comum. Então, às vezes, a nora pode ter se sentido constrangida de falar para a sogra não fazer isso. Que na realidade, de novo, é claro que parece uma bobagem, uma brincadeirinha. Mas isso também é aquela história que são gotas que vão aí, uma hora transborda esse copo. Exatamente. Né? Gotas d'água que vão enchendo um copo, uma hora a pessoa estoura. Exatamente. Né? Então, o certo é perguntar para a mãe. Aí, se a mãe disser que pode, aí eu pergunto para a criança. E outra coisa, tem que analisar se pode, né? Então, precisa ver se às vezes pode de verdade. Pode assim, né? Aí você, não, tá tudo bem. Tem que ter esse mancol, todo agora, ser humano tem que ter. Posso defender aqui a moça que escreveu a carta? Eu acho que
pode ser que ela não esteja percebendo que está tendo essa competição, porque senão ela também não tinha mandado. Eu acho que ela se sentiu incomodada também, ela percebeu que tinha alguma ela coisa percebeu, ali. que ela bom mandou que pra ela tá gente. percebendo que tem Obrigada. alguma coisa dando Isso errado. aí, cara, a gente Agora, erra também, né? é normal, a gente não tem essa Sim. orientação. Uhum. E muitas avós esquecem, em especial quando ela é sogra. Porque quando é mãe, a filha diz assim: ô mãe, para com isso, eu quero ir do lado da criança porque eu vou trocar o sapatinho dela. Isso é bom você falar pra mim que eu tenho filhos. Sim, Sim, vai porque ter aí essa com a filha você tem intimidade. Com a filha você tem intimidade. A filha fala, né? Ô mãe, para com isso. O que você tá falando com a criança? Que você tem 2 anos? Para com isso, mãe. Exatamente o que você falou. Eu ia trocar o sapatinho dela, você tá estragando meu planejamento aqui. Isso. Aí com a mãe, ela tem intimidade. Sei. Às vezes a sogra não tem. teve a oportunidade de criar essa intimidade para ter essa liberdade. Então é importante que a sogra, de vez em quando, dê uma limpadinha na confusão e diga assim: escuta, tem alguma coisa que você gostaria que eu fizesse diferente? Tem alguma coisa que está te atrapalhando? Eu quero que a gente tenha um bom relacionamento como eu, avó, você, mãe. Posso melhorar em alguma coisa? Você tem alguma coisa que está te incomodando? Fica à vontade, me fala. E quando ela falar, não é para dizer: você acha isso? Fazer essa cara, não pode. E também, olha só, ela teve uma boa percepção, que ela viu Sim. que a nora, ela não ficou com uma cara muito boa. Nessa hora ela podia ter também falado. É que nessa hora, como tem o filho, a Já dá criança, confusão. todo mundo junto, Gente, relacionamento não é fácil. ela talvez não tivesse, a nora, a liberdade de falar: não, é que eu queria ir do lado. Porque a criança possivelmente falou: yes, vovó comigo. Porque criança é criança, ela quer farra. Ela não tá pensando no que a mãe pensa. Errada. Porque quem tem que pensar normalmente essas coisas é a mãe. É a mãe que vê quem fica onde para poder... Porque normalmente a mulher tem um pensamento mais circular. Então ela vê que é bom o marido estar dirigindo, porque dos 3, provavelmente, ele pode ser um bom motorista, as outras 2 podem não ser. Às vezes ela queria que a nora... A nora queria que a sogra dirigisse, mas aí ela teria pedido, tá certo? Então, ok, a mulher pensa: meu marido vai dirigindo, eu vou com a criança, a minha sogra vai do lado do filho para prestigiar o filho. Mas às vezes pensa também, não junto. Fala, né? Também tem muito isso. Em relacionamento, que dá muita Exatamente. coisa errada. Às vezes você pensa uma história na tua cabeça e você não comunica isso. Então, né? mas às vezes ela nem teve a oportunidade de comunicar, Também. porque a também, avó também. fez esse conluio com a criança. Sim, isso Então, é sempre complicado quando a avó faz uma aliança primeiro com a criança e deixa a mãe da criança de lado. Isso é uma receita para um desastre, né, Com Adriana? certeza. Porque essa nora, enquanto está casada, tudo ok. E se um dia essa nora se separa desse rapaz, onde vai parar essa relação dessa avó com essa criança? Percebe a complicação? Sim, é bem pior, mas também quando tá casada tudo bem mais ou menos, né? Porque às vezes fica um relacionamento tão ruim que a mulher vai fazer de tudo para nunca encontrar essa sogra. Exatamente. Também, então né? você Nunca percebe, é é muito complicado. Sim. Então o ideal é, sempre que você puder, faça primeiro uma aliança com essa mãe. Então assim, aliás, como fazer eu aliança, posso... gente, é sempre bom, Tudo né? de bom. Sempre Como eu posso bom. te ajudar? Você prefere que eu vá na frente com o seu marido, com o meu filho, ou você prefere que eu vá atrás brincando com a criança? O que é melhor? Então, o que a sogra pode fazer de melhor é apoiar a esposa do filho, que é a nora. Por quê? Porque se ela apoia a nora vai se apoiar nela. Sim. Agora, se ela, em vez disso, faz uma aliança com a criança e deixa a nora de lado, é a receita para dar tudo errado. Então, o que eu recomendo é, independente de uma ser certa ou errada e de a outra ser legal ou chata, a questão não é essa. Porque eu dizer que essa nora é chata é fácil. Ah, não, ela é chata mesmo, detalhista, problemática. E pode ser que seja chata. Mas a questão não é essa. A questão é o que você pode fazer, mesmo que ela fosse chata, para você não ficar de errada. Uhum. Então,
sempre que um adulto faz um conluio com uma criança e deixa de lado os pais, é receita para desastre. Você falou isso há pouco tempo num outro episódio, que não é porque a pessoa fez isso que eu vou fazer aquilo. Isso. Que é uma receita para também as coisas darem errado. Você tem que ter um norte. Exatamente. Valores na sua mente, não é? E seguir esses valores, não? Isso. De acordo com cada pessoa. É claro que a gente age diferente, mas tem os valores que são sempre os mesmos. Que são o que balizam o seu procedimento de via de regra. Então, quando você tem uma criança, o certo é: cuide da criança, goste da criança, faça o que você quiser com a criança, contanto que você tenha feito primeiro uma aliança com os pais. Porque aí, se você tem uma aliança com esse pai ou com essa mãe e fala com essa criança com essa aliança funcionando, é muito legal. Mas se você faz uma aliança, imagine que a criança, você diz assim: você não quer vir, não quer que a vovó vá com você? E a criança fala: sim! E aí a mãe diz: puxa, que pena, eu não posso que você vá com ela, porque eu ia trocar o sapatinho dela. Aí a sogra ia ficar chateada, ela ia se sentir mal, a criança ia ficar chateada. Puxa, mas eu queria que a vovó viesse comigo. Aí é confusão. Desagradável, gente. Aí se ela diz assim: você prefere que eu vá com o meu filho ou você prefere que eu vá com a criança? Ela diz assim: faz aí um bem bolado com o seu filho, dá uma curtida no seu filho, que eu tenho que trocar o sapatinho da criança. Olha como teria sido fácil. Vamos viver melhor. Não é? Exatamente. Obrigada por você ter ficado até aqui com a gente. Vamos encerrando, então, nosso episódio. Espero que você tenha aproveitado, espero que você tenha tirado alguma coisa boa desse episódio para melhorar a sua vida. E se você tiver alguma pessoa que você acha que também vai gostar do nosso conteúdo, compartilha. Isso, curta, compartilhe e comente, porque isso faz você uma pessoa da nossa equipe que vai ajudar a gente a melhorar a vida de mais pessoas. Vamos nessa. Vem que dá certo.